Olá! Eu sempre falo da importância da estimulação sensorial no tratamento das crianças autistas. E hoje a gente vai falar de uma das técnicas que é muito importante para esse tratamento. A gente vai falar sobre a integração sensorial. E quem veio falar sobre isso é o Victor, que é terapeuta ocupacional e vai ajudar um pouquinho a gente nesse assunto tão importante, principalmente no início de um tratamento. Então, Victor, vamos falar um pouquinho de como surgiu essa técnica, né? Quem criou e no que ela consiste. Então, Ana, a terapia de integração sensorial ela foi criada por uma terapeuta ocupacional norte-americana chamada Jean Harris na década de 60. A teoria da integração sensorial ela entende que a gente precisa organizar os nossos sentidos de forma que a gente possa adequar as nossas respostas ao ambiente, né, através de atividades autodirigidas e de forma livre, né. Ela é guiada pelo terapeuta, mas que a criança possa experimentar o ambiente. Ela leva em consideração os 7 sentidos que nós temos, né? Os 5 comuns, que é a visão, o tato, a audição, o paladar e o olfato. Além disso, temos mais duas que são, digamos assim, a base da teoria de integração sensorial, que é o sistema proprioceptivo e o vestibular. Através desses estímulos, a criança ela consegue organizar sensorialmente os estímulos ambientais e consegue responder de uma forma adequada ao ambiente. Seja um estímulo auditivo, que ele consiga interpretar esse estímulo auditivo, da onde está vindo o som ou da onde está vindo determinado estímulo auditivo, quando um reflexo de uma luz que bate no campo visual da criança, ele conseguir olhar, perceber de onde está vindo esse estímulo. Diferenciar os diferentes cheiros, né? O sistema olfativo. No paladar, diferenciar os diferentes sabores, né? Que é tão importante, né? Sim. A gente sabe que essa questão alimentar do autista é muito complicada. Sim, sim. Então, todos os sentidos vão acabar gerando um reflexo nisso. Isso. Eles interferem de forma a agrupar as informações e que a criança consiga desempenhar uma atividade objetiva, né? Que tenha um propósito. Essa atividade precisa ter um propósito. Isso independente da criança. Ela tem que ser uma atividade com propósito, seja, por exemplo, na escola, né? Às vezes tem muito barulho no corredor, aí esse barulho acaba incomodando ela não consegue concentrar na aula, né? Ou então, muito estímulo visual, ela vai no shopping, muita informação visual, então acaba a criança ficando incomodada com aqueles estímulos. Então precisa ser regulado de forma que o sistema sensorial ele precisa adequar de forma que o cérebro ele como eu posso dizer, habitue àqueles estímulos, né? E ele consiga, digamos assim, se comportar dentro do ambiente, né? Que ele não fique irritado, não se incomode com aqueles estímulos. Quais as disfunções, Victor, que a integração sensorial consegue atuar diretamente? Bom, Ana, além do autismo, né, a integração sensorial ela serve para crianças com paralisia cerebral, TDAH, todas as síndromes, algumas síndromes genéticas, na verdade, tudo que o indivíduo tem uma disfunção sensorial, a terapia de integração sensorial ela auxilia. A gente entende que existem déficits de modulação, que é quando a criança, por exemplo, não faz um registro sensorial, e esse pra gente é o, digamos assim, o prognóstico mais grave, né? Porque a criança ela tá tendo um estímulo visual, ela tá tendo um estímulo auditivo, mas ela não consegue registrar esse estímulo. É como se a informação não chegasse no cérebro, né? Esse é o nosso prognóstico mais grave. Tem crianças que são hiporresponsivas, que são aquelas crianças que trombam nos objetos, aquelas crianças que têm busca sensorial muito grande, auditiva, visual, ficam muito próximo da TV, ou ficam fazendo ecolalia, ou ficam fazendo vários estímulos auditivos, né? Buscando esses estímulos, né? Para eles conseguirem interpretar. E tem as que são hiperresponsivas, que é um mínimo detalhe, um mínimo estímulo, ela já, digamos assim, ela já descompensa, né? Ela já se sente incomodada, ela já fica irritada com aquele estímulo, né? Esses são os 3 principais referentes à modulação. Temos também a questão da a falta de discriminação, né? A dificuldade de discriminação no sentido
que é quando a criança ela não tem uma coordenação motora adequada, ela não tem uma coordenação bilateral, ela tem uma dificuldade da coordenação visomotora, né? Só que esses falta de registro, eles são mais, digamos assim, estáveis, não muda, não oscila, né? Os sintomas, digamos assim, que eles são mantidos. Na modulação, não. Às vezes a criança ela pode ter uma ela pode ser hiporresponsiva, depois subir, virar uma hiper e ir nessa oscilação, né? Quais são os teus objetivos de tratamento da integração sensorial? Bom, Ana, primeiramente a gente avalia, né, se a criança ela tem realmente um déficit sensorial. Posteriormente, através de atividades autodirigidas, né, guiadas pelo terapeuta, mas que proporcionem a oportunidade de escolha da criança, a gente sempre tenta proporcionar uma atividade que tenha propósito, né, com algum objetivo, de forma que ela consiga, digamos assim, modular esses estímulos no ambiente controlado, que é da sala de integração, e consiga externalizar, levar para a escola, para casa, e essa modulação, que ele consiga aceitar esses estímulos, né? A gente fala que ela é dirigida pelo terapeuta, mas a criança ela tem a flexibilidade de escolher qual é a atividade que será realizada, porque o sensorial é ela que está sentindo, né? Não tem como eu impor o quanto ela deve sentir. Então, se eu forçar, eu acaba sendo prejudicial. E a criança, a mesma atividade sendo guiada pelo terapeuta, a criança ela tem autonomia para escolher a atividade, até porque eu não posso impor a quantidade de estímulo ela pode receber, porque é dela, é natural dela, ela vai entender até onde ela pode ir, né? Então, assim, a criança ela tem autonomia para escolher as atividades, claro, proporcionando todos os estímulos sensoriais que a gente busca. A gente prima pela segurança, né? Porque a base da terapia da integração sensorial é o equipamento suspenso, né? Que é obrigatório, sim. E a gente busca justamente essa autonomia e esse trabalho nessas ocupações, né? Com essas atividades autodirigidas que ele consiga externalizá-la, digamos assim, para o cotidiano dele, né? Vitor, dá um exemplo das tuas estratégias, assim, alguma coisa que você usa com as crianças. Eu acho que uma atividade que eu sempre uso com eles, assim, justamente para trabalhar o estímulo proprioceptivo, porque como a integração, como o próprio nome diz, integração, eu preciso integrar os sentidos, eu não posso dar apenas um estímulo. Então, às vezes, tem atividades que eu proporciono à criança, tá no balanço, em prono, né, de barriga para baixo, e ela tem vários objetos espalhados pelo chão e ela precisa pegar um objeto e jogar dentro de um pneu, jogar dentro de um cesto, né? Que aí eu estou trabalhando o sistema proprioceptivo, que é a sensação do corpo, o sistema vestibular, que é o do movimento, do equilíbrio, a coordenação visomotora, que ela tem que pegar um objeto e arremessar para um determinado cesto, e além das questões táteis, né? Porque são objetos com diferentes texturas. E sempre a questão do comando, o azul, a diferenciação de cores, né? Tipo o azul, o vermelho, o verde, sempre buscando integrar esses sentidos para a criança realmente ter essa modulação sensorial, ela realmente integrar os sentidos, né? Eu acho que esse é um exemplo assim mais palpável, né, da integração. Então, Victor, tem alguma coisa que você pode falar para os pais que estão assistindo a gente que eles podem fazer em casa para ajudar no desenvolvimento das crianças? Bom, Ana, tem algumas atividades que os pais podem realizar em casa, né, justamente para buscar regular esse nível de alerta, né? As crianças que estão muito apáticas, muito passivas, é interessante fazer atividades, digamos assim, mais agitadas. Vamos supor, pensando no sistema auditivo, sons mais disrítmicos, por exemplo, colocar um rock, fazer muito barulho, tátil, texturas variadas, né? Pensar em algo mais áspero, né? Vários toques, fazer cócegas na criança. Em relação à alimentação, por exemplo, comidas mais ácidas, com gostos bem fortes, mesmo sabores bem fortes. O visual, luzes contrastantes, né? Várias cores. O vestibular, movimentos que não sejam rítmicos, né? Movimentos disrítmicos, digamos assim, uma dança, uma livre expressão da criança, né?
e o proprioceptivo também, toques leves, que também entra na questão do tato, assim. Agora, quando a criança está ao contrário, quando ela está muito agitada, o nível de alerta dela está muito alto, aí a gente pensa pelo inverso, no auditivo, sons mais calmos, né, música mais ambiente, no visual, cores mais pastéis, uma luz amarela, né, justamente para buscar a luz natural, justamente para buscar acalmar a criança. No toque, um toque mais profundo, né, que seja mais acolhedor. O vestibular é um movimento mais rítmico, né? Eu acho que são no sabor mais suaves, um chocolate ou um aroma de baunilha, por exemplo, pensando no sistema olfativo. Esses são algumas dicas assim que os pais são mais fáceis eles realizarem em casa, né? Que proporcionam auxílio nessa regulação do nível de alerta da criança. Hoje a gente falou um pouquinho da integração sensorial, que é uma das técnicas que são utilizadas para trabalhar a questão sensorial nas crianças com autismo. Eu sempre falo para os pais que sem trabalhar a parte sensorial, a gente não tem bons resultados no resto do tratamento. Então, associar o terapeuta ocupacional, que tem a formação em integração sensorial, com a fonoterapia, com a psicopedagogia, ou seja, qual for a necessidade maior da criança, é essencial, tá? E se uma criança ou um jovem passou por todo o processo de desenvolvimento, mas ainda tem questões sensoriais a serem trabalhadas, é importante que volte para adequar isso. Né, Vitor? Sem essa adequação sensorial, a gente tem etapas do desenvolvimento que não conseguem ser vencidas, né? Então, o ideal é começar por isso. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Quero agradecer muito o Vitor por ele ter ajudado a gente nessa parte. Eu que agradeço pelo convite, Ana. Espero poder ter ajudado nesse esclarecimento um pouco das questões sensoriais, né? Com certeza, isso é muito importante e todo mundo tem muita curiosidade sobre esse tema, porque são muito poucos profissionais que a gente tem, né, habilitados para trabalhar com integração sensorial. Então tá bom, gente, até a próxima. Até.